A nossa aula de hoje será sobre conjunção, mais especificamente sobre conjunção subordinativa. Mas, se você é novo por aqui, aproveite e se inscreve no canal e compartilha com os seus colegas. As conjunções subordinativas têm a função de inserir uma oração na outra e de estabelecer relação de dependência sintática entre elas. Vejamos no exemplo: eu sei que a senhora é muito amorosa. Neste exemplo, nós temos uma oração que denominamos principal e uma outra oração que chamamos de oração subordinada. Eu sei é a oração principal e que a senhora é muito amorosa é a oração subordinada. Veja, a oração subordinada sempre é introduzida por uma conjunção. Neste caso, a oração principal, eu sei, possui um sujeito, eu, e possui o verbo sei. Esse verbo é um verbo transitivo, ou seja, ele necessita de um complemento. A segunda oração, que a senhora é muito amorosa, está funcionando como complemento desse verbo, ou seja, ela funciona como um objeto direto do verbo sei. Neste caso, a conjunção que está funcionando está introduzindo uma oração subordinada, com valor de objeto direto. As conjunções subordinativas se classificam em integrantes e adverbiais. As conjunções integrantes são a conjunção que e a conjunção se. As conjunções integrantes introduzem orações subordinadas substantivas que funcionam como sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. No exemplo, a palestrante declara que poderemos viver em um mundo melhor. Vejam só, a primeira oração é a palestrante declara. Nesta oração, nós temos o sujeito, a palestrante, e temos o verbo declara, que é um verbo transitivo, necessitando de um complemento. A oração subordinada é a segunda oração, que poderemos viver em um mundo melhor. Nós temos aí um exemplo de conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada que está funcionando como um objeto direto da primeira oração. Veja outro exemplo. A dúvida é se ela trouxe os filhos. A oração principal, a dúvida é se ela trouxe os filhos, oração subordinada. Na oração principal, nós temos o sujeito, a dúvida, e temos um verbo. O verbo de ligação é. Neste caso, a conjunção integrante se está introduzindo uma oração subordinada substantiva, mas neste caso com valor de predicativo. Já as conjunções subordinativas adverbiais introduzem orações subordinadas adverbiais que exprimem uma circunstância em relação ao fato expresso na oração principal. Elas se classificam como causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. As conjunções subordinativas adverbiais causais exprimem circunstância de causa, de motivo, de razão, de efeito. As mais comuns são porque, como, visto que, já que, uma vez que. Veja o exemplo. Comprei apenas os livros, já que os gibis não me interessaram. A oração principal, comprei apenas os livros. A oração subordinada, já que nenhum gibi me interessou. Observe aí que a conjunção já que está introduzindo uma oração subordinada que apresenta um motivo
da causa expressa na oração principal. Qual o motivo de eu ter comprado apenas os livros? Nenhum gibi me interessou. As conjunções subordinadas comparativas exprimem circunstância de comparação e as mais comuns são como, que, quanto, mais do que, menos do que. Veja o exemplo. O menino é tão audacioso quanto o irmão. A oração principal, o menino é tão audacioso quanto o irmão, é a oração subordinada. Observe nesta segunda oração que o verbo não está explícito, mas é uma característica comum das orações trazer esse verbo escondidinho, dessas orações comparativas. O menino é tão audacioso quanto o irmão é, ou quanto é o irmão. Então, o verbo está implícito. Veja aí que neste caso está sendo comparado o menino ao seu irmão. As conjunções subordinativas concessivas exprimem ideia de concessão, ou seja, a oração subordinada se admite um fato contrário à oração principal, mas incapaz de impedi-lo. As mais comuns são embora, ainda que, se bem que, mesmo que, posto que, apesar de e conquanto. Veja o exemplo. Ela não virá, mesmo que você insista. A oração principal, ela não virá. A oração subordinada, mesmo que você insista. Observe que o mesmo que traz essa ideia de contrariedade. Se você está insistindo, o esperado era que ela viesse, mas ela não vem. Nas conjunções subordinativas adverbiais condicionais, expressam ideia de condição, circunstância de condição, e as mais comuns são se, caso, contanto que, desde que, a menos que. No exemplo, aproveitaria essa promoção se eu tivesse dinheiro na poupança. Observe aí que a oração principal é aproveitaria essa promoção. Se eu tivesse dinheiro na poupança, é a oração subordinada. Veja a condição aí. Veja que esse se traz essa ideia de condição. Caso eu tivesse dinheiro na poupança, aproveitaria a promoção. E aí existe uma brincadeira que as pessoas sempre dizem: se não fosse o se, como seria bom? Não é? Mas o se existe, a gente não pode negá-lo, nem pode ignorá-lo. As conjunções subordinativas adverbiais conformativas expressam circunstância de conformidade com o pensamento com a oração principal. As mais comuns, conforme, como, segundo, consoante. Exemplo, a aula aconteceu conforme a professora planejou. Nós temos a oração principal, a aula aconteceu, e a oração subordinada, conforme a professora planejou. A ideia da primeira oração está em conformidade com a ideia da segunda oração. São duas ações que se combinam. É muito comum utilizarmos essa conjunção nos nossos textos quando vamos fazer uma citação de um autor, fazer uma citação para fundamentar aquilo que nós estamos defendendo, né? Para fundamentar os nossos argumentos, as nossas ideias, conforme Machado de Assis, né? Conforme tal filme, conforme a ideia de Aristóteles. E aí a gente utiliza consoante, segundo, até de acordo com também a gente utiliza, né? Para fundamentar uma ideia que você está defendendo. As conjunções adverbiais consecutivas, elas exprimem ideia de consequência. As mais comuns, tal que, tão que, tanto que, de modo que. Exemplo, falou tanto na reunião que ficou sem voz. Nós temos aí a oração principal, falou tanto na reunião que ficou sem voz, oração subordinada.
E é muito comum o que vir precedido do tanto, do tal e do tão, né? Então, nós temos aí a oração subordinada é uma ação resultado de uma consequência de algo que foi expresso na oração principal. Ficou sem voz. É resultado de ter falado tanto. As conjunções subordinativas adverbiais finais expressam circunstâncias de finalidade, as mais comuns para que, a fim de que. O exemplo, estudou no feriado a fim de que recuperasse a sua nota. Nós tínhamos a oração principal, estudou no feriado, e a oração subordinada, a fim de que recuperasse a sua nota. Observe que esta segunda oração, ela expressa uma finalidade de uma ação executada lá na primeira oração. Para que você estudou no feriado, já que você deveria descansar, porque eu precisava recuperar a nota, a fim de que, com a finalidade de recuperar a minha nota. As conjunções proporcionais exprimem circunstâncias de proporção e as mais comuns, a proporção que, à medida que, ao passo que. O exemplo, o preço dos produtos aumentam à medida que a gasolina encarece. Então, nós tínhamos aí dois acontecimentos simultâneos, né? O preço dos produtos aumentam e a gasolina encarece. Nós tínhamos aí duas coisas que ocorrem ao mesmo tempo. As conjunções temporais expressam circunstâncias de tempo, como o seu nome já diz, quando, antes que, depois que, logo que. Veja o exemplo. Arrumo a casa depois que as crianças vão à escola. A oração principal, arrumo a casa. Depois que as crianças vão à escola, oração subordinada. Depois que expressa uma ideia de tempo, um momento. Em que momento eu arrumo a casa? Em que tempo eu arrumo a casa? Quando as crianças vão à escola. Vamos praticar? Fazer exercícios? Escrever as nossas listinhas? Se você gostou, curte aqui, comenta. Um abraço, bons estudos!